Fala galera, aqui é o professor Raul Scanavino. Vamos aprender a fazer um site no Dreamweaver utilizando a interface do software. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar esse site. Eu já tenho o layout dele aqui, certo? Esse é o layout do site de uma academia fictícia. Eu encontrei esse logotipo Performance Fitness no Google, fazendo uma busca simples. Pensei no nome de uma academia, me veio Performance Fitness. E eu acabei encontrando esse logo, achei ele interessante. Salvei ele numa pasta e comecei a fazer o site dessa academia fictícia desse jeito. Durante as aulas eu fiz esse mesmo site, tanto no Photoshop quanto no Fireworks. E aí futuramente mais pra frente eu vou gravar essas aulas de como montar esse site, tanto no Photoshop quanto no Fireworks. Mas vamos ver como é que a gente chega até esse layout. Eu tenho ele aberto aqui no Fireworks e tudo começa a partir de um wireframe, né, de um aramado. Então a gente faz uma estrutura com retângulos coloridos só para definir as medidas dos espaços das áreas do site. Então aqui no alto eu tenho esse retângulo azul, né, onde seria a parte do cabeçalho. Então eu tenho selecionado aqui, eu tenho a camada nomeada como cabeçalho, o objeto nomeado como cabeçalho. Depois eu tenho o menu, um slider, cada um com uma cor. E aqui do lado vocês podem perceber que tem todas as partes do site. Né? Aqui nessa lateral amarela é a coluna da esquerda, coluna E. Aqui a coluna da direita. E na base um rodapé. E tudo isso também começa a partir de um container. Ó. Se eu apagar a visualização aqui, ó, desses retângulos, tudo começou com um container, que nada mais é do que um retângulo branco. Eu vou reduzir o zoom para mostrar a área toda, com Ctrl 0. E eu tenho um arquivo grande, olha só o Canvas Size, tamanho da tela de pintura, ele é 1280 por 1224 de altura. E aí eu coloco o fundo desse arquivo em cinza, só para poder conseguir enxergar o fundo do site. Eu não estou fazendo um site tela cheia, né? Eu estou fazendo um site com 900 pixels de largura. Ele mostra aqui embaixo esse retângulo e a altura total de 1224. Então, um site, ele normalmente tem de 900 a 1000 pixels e a altura, ela é variável. Então, a home pode ter 1200 pixels e a parte de produtos pode ter 2000 pixels. Você pode colocar a altura do site quanto for necessário para o conteúdo daquela seção. E depois a partir do container, eu fui criando o cabeçalho, o menu, o slider, a coluna da esquerda, a coluna da direita e o rodapé. Então eu tenho este planejamento. Então o wireframe nada mais é do que um planejamento. Né? Esse é um wireframe bem simplificado, que é realmente só para definir as áreas do site. Mas normalmente o wireframe ele é utilizado para vender o site, então ele tem um pouco mais de detalhes, ele é todo cinza e branco, mostra a posição do logotipo, uns riscos mostrando onde ficarão os botões do menu, teria uma legenda aqui escrito slider para mostrar para o cliente mais ou menos um esboço do site, mais ou menos como o site ficaria. Então o site ele é vendido a partir do wireframe. Esse daqui é um estudo bem simplificado só para saber as áreas. Então, depois desse wireframe simplificado, eu fiz uma cópia do arquivo para manter esse estudo guardado e fiz o Performance Site. Então, eu tenho ele aqui, vou dar um Ctrl 0 para visualizar ele inteiro. Olha lá. E aqui, na paleta de camadas, na paleta Layers, eu tenho essas pastinhas aqui no Fireworks, elas são consideradas as camadas. E elas guardam objetos lá dentro. Então eu fui separando aqueles objetos dentro de camadas. Então eu fiz uma camada fundo para o container, uma camada cabeçalho e coloquei esse cabeçalho dentro. Uma camada menu e coloquei esse objeto menu dentro. E assim por diante. Então ele ficou assim. Ó. Então eu tenho a camada do fundo
eu vou clicar aqui na seta para abrir e olha só, tem um container lá dentro. Fechei. Vou abrir aqui o rodapé, temos os objetos do rodapé aqui dentro. E assim por diante, todas as camadas. Elas estão bloqueadas nesse momento, porque aqui no Fireworks, se você clicar e arrastar sem querer aqui na tela, você tira alguma coisa do lugar. Então, quando eu não estou usando uma camada, eu bloqueio ela com esse cadeado. Então, olha só, se eu piscar o olho aqui de cabeçalho, por exemplo, ó, ele desligou o cabeçalho, vou voltar a ligar, desligou o menu, liguei, slider, coluna da esquerda, coluna da direita, rodapé, e o fundo a gente mal percebe porque é o container aqui por trás. Começando agora no Dreamweaver, nós vamos entender o porquê desse container. Certo? Então esse é o layout. Vou dar um Ctrl 1 para a gente visualizar em 100%. Olha só como ele vai ficar. Então, seguindo as cores do logotipo. Temos um slider, vou ensinar como fazer esse slider funcionar usando o jQuery, que são as bibliotecas de JavaScript, ou seja, a gente usa JavaScript sem precisar mexer no código, criar a programação em JavaScript, ela já vem pronta. Então, temos as colunas e o rodapé com links. Maravilha! Então, esse é o projeto. Em breve, eu vou colocar a videoaula de como construir esse layout inteirinho aqui no Fireworks e também no Photoshop, que eu até prefiro, acho um tanto mais fácil de fazer no Photoshop. Ok? Então vamos lá para o Dreamweaver.